Olá pessoal, boa noite, esse é o fechamento de mercado, hoje sexta-feira, dia 6 de dezembro, mais um dia positivo para o mercado brasileiro e o Bovespa voltou a renovar máxima histórica de fechamento. Esse movimento aqui no Brasil ele foi novamente amparado pela boa performance dos mercados lá de fora, tanto as praças da Europa como os índices de Nova York tiveram hoje uma boa sessão de ganhos, basicamente em função de três principais eventos. Primeiro, pela manhã, na verdade ainda de madrugada, a China declarou que iria isentar a tarifa de alguns produtos importados dos Estados Unidos, principalmente algumas commodities. Isso foi muito bem recebido pelos investidores. Eu lembro que Estados Unidos e China estão em meio a tratativas sobre uma possível reaproximação comercial. Então, esse aviso, esse comunicado feito pela China acabou reduzindo essa percepção de risco. Aí, pela manhã, foram divulgados os dados do mercado de trabalho norte-americano, dados muito fortes. Foram criados 266 mil empregos no país no mês de novembro. Esse resultado ficou acima do previsto pelo mercado, que era um saldo de 180 mil. E não só isso, a taxa de desemprego dos Estados Unidos ela caiu para 3,5% nesse mês de novembro, vindo de 3,6%, ficando abaixo da previsão. Então, esse dado de emprego muito forte sinaliza que a economia do país continua numa trajetória de crescimento. Para finalizar, a soma desses fatores positivos, hoje também teve o desfecho da reunião da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Nessa reunião chegou um acordo para que seja reduzida a produção da commodity, o que tende a sustentar o preço do petróleo num patamar um pouco mais elevado. Em reação, os preços do petróleo Brent fecharam um dia cotado aproximadamente a $64 o barril, com uma alta de 1,5%. Então esses fatores acabaram conduzindo a alta dos mercados lá de fora. A gente vai à tela onde a gente vai observar essa tendência. Na Europa, as bolsas da Inglaterra, França e Alemanha, todas elas com alta, destaque para a Inglaterra avançando 1,40%. Nos Estados Unidos, os três índices subiram, Dow Jones com alta de 1,2%. No Brasil, nova alta, 0,46% para cima, e o Bovespa renovando máxima histórica ali, um pouco acima dos 111 mil pontos. O giro financeiro hoje voltou a ser elevado, totalizou quase 18 bilhões de reais. Vamos voltar à tela para falar das principais oscilações, as maiores altas e baixas. Do lado positivo, mais uma vez, as empresas que são muito ligadas à economia doméstica, Via Varejo continua no movimento forte de recuperação, principalmente nas últimas semanas. O papel vem tendo uma boa performance desde o Black Friday, né, que foi no final do mês passado. Desde então, as ações continuaram mostrando um otimismo dos investidores. Hoje, o papel subiu 7,3%. Em seguida, as ações das lojas americanas, também com alta de 7%. As ações da Educ, até pouco tempo atrás chamada de Estácio no setor de educação, Banco Pactual e Gol fecharam essa lista das maiores altas. Na ponta contrária, principalmente as ações ligadas ao setor de bancos estiveram entre as maiores quedas, Itaú, Santander, Energias do Brasil, do setor elétrico, Bradesco e Itaúsa, todas com queda inferior a 2%. Falando da agenda doméstica dessa sexta-feira, o destaque foi conhecido pela manhã, o IPCA do mês de novembro, indicador oficial de inflação do país, ficou em 0,51% na leitura mensal, ficou um pouquinho acima do previsto. Na leitura de 12 meses, a inflação chegou a 3,27%, então, no geral, o quadro continua sendo de uma inflação benigna, com preços controlados. Isso deve permitir que o Banco Central continue com sua trajetória de redução de juros. Eu lembro que na semana que vem, na quarta-feira, será conhecida a decisão do Copom. A expectativa majoritária entre os investidores, entre os agentes de mercado, é que seja anunciado um corte de 0,5 ponto percentual na Selic, que, se confirmado, levaria a taxa básica de juros para 4,5% no final desse ano de 2019. Além dessa decisão de política monetária, semana que vem serão conhecidos dados como vendas no varejo e também o IBCBR, ambos referentes ao mês de outubro, então também é uma agenda importante pela ótica de indicadores de atividade. Esses foram os principais destaques dessa sexta-feira. Eu vou ficando por aqui. Boa noite a todos. Um excelente final de semana.